Oi, eu sou o Drauvi e hoje eu tô fazendo mais um vídeo sem roteiro e dessa vez eu tô fazendo um vídeo que eu já fiz antes. Só que dessa vez eu tô fazendo a versão atualizada de um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, que é como eu animo as cenas da minha série animada, Postergados Gelo Norte. E dessa vez eu tô atualizando ele para mostrar todas as técnicas novas de animação que eu aprendi e todo o novo jeito que eu animo, que é bem diferente daquele que eu tinha ensinado inicialmente. Então, eu tô aqui no OpenToons e eu vou começar a animar uma cena e mostrar todo o processo para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o cenário dessa cena. Como eu não quero gastar tanto tempo e eu tenho que economizar todo o tempo que eu tenho, eu vou só usar um cenário de uma cena que eu já tinha feito antes. Basicamente eu vou nas colunas das cenas e escolho para carregar uma cena pré-existente. Então eu escolho a cena que eu quero, que no caso é essa, e escolho essa segunda opção sempre. E aí clico em aplicar em todos e espero o programa terminar de carregar. Depois que ele terminou, o cenário está aqui. E ele é bem maior que isso, inclusive, deixa eu até mostrar. Ele é bem grande, assim, tem várias coisas. Mas eu só vou pegar alguma partezinha dele aqui. Eu vou dar um zoom para ver como que a cena vai ficar no resultado. E vou escolher a parte do cenário que eu quero. Eu vou dar um zoom maior, porque não vai aparecer tanto de cenário nessa cena. E vou virar um pouquinho para cá. Eu acho que assim tá bom. Aí eu posso clicar no olhinho aqui em cima para ver como que vai ficar o resultado, que fica assim. Por isso, como você pode ver esses quadrados esquisitos aqui que estão aqui, eles não vão aparecer no resultado final, porque eu consertei isso depois. Pronto, agora eu tenho o cenário da cena. Agora eu vou salvar para nunca perder o progresso e vou colocar o personagem que vai aparecer nessa cena, o Eden. Eu faço o mesmo processo que eu mostrei antes, só que dessa vez eu vou em uma cena que eu fiz justamente para esse tipo de coisa. Se eu conseguir achar ela, no caso. Depois de um tempo desnecessário procurando o negócio que eu queria, eu achei. Basicamente, antes de eu fazer essas cenas, eu precisava de montar os personagens com todos os pedaços dele todas as vezes que eu fosse animar uma cena. Só que com isso, eu só importo um arquivo que já tem tudo montado e todos os movimentos já prontos. E eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro e é só esperar o arquivo aparecer. E aí tá ele. Aqui vocês podem ver o Eden em toda a sua maravilhosidade. Basicamente, é exatamente o que eu expliquei. E aqui tem todo o corpo dele com todos os movimentos. E além disso, tem vários ângulos que eu posso usar, que também me poupa bastante trabalho. Aqui estão todos os ângulos que eu desenhei. Então eu vou explodir a coluna, porque no caso é literalmente, chama essa opção, explodir, para liberar tudo que está aqui dentro. E agora vocês podem ver todas as partes do Eden. Os olhos, as mãos, a cabeça, o corpo, tudo está aqui para eu poder animar. E agora eu vou pegar o ângulo que eu quero usar para essa cena, que no caso vai ser esse aqui, o ângulo 6. Então eu vou excluir todos os outros ângulos para não pesar no arquivo. E pronto, agora eu só tenho isso aqui, que é exatamente o que eu queria. Agora que eu fiz isso, eu vou excluir as colunas vazias que ficaram para novamente não pesar no arquivo. E depois de terminar, eu vou mover todas as colunas para o início. E agora eu fiz isso. Vou salvar novamente e vou colocar todos os frames no primeiro, para poder animar mais rapidamente. Eu vou ativar o modo para ver só a câmera e vou colocar o Eden no tamanho certo, já que ele está muito grande e mal dá para ver ele. Quer dizer, dá para ver ele até demais no caso. Vou diminuir ele aqui e colocar ele um pouquinho mais para baixo. Acho que assim tá bom. Vou salvar de novo e agora eu vou pegar tudo isso aqui e aumentar a duração, porque fazer tudo isso, porque cada um desses quadradinhos é menos de 1 segundo da animação, então eu não posso fazer tudo só em um. Eu costumo aumentar bastante, até uns 500 ou 600, mas tem umas cenas que vai até uns 1400, o que dá pra vocês verem por que é difícil de animar isso aqui. Agora que eu terminei, eu tenho o Eden na posição que eu quero, do tamanho que eu quero. Agora eu vou passar para a parte da animação de fato. Primeira coisa que eu vou fazer, que eu esqueci de mencionar, eu vou virar o Eden de lugar, já que eu vou usar os dois ângulos dele olhando para cá e dele olhando para lá. E o primeiro que eu vou usar vai ser esse. Agora eu vou mexer um pouco na expressão dele, porque a expressão padrão que eu coloquei é essa aqui, com a boca toda reta. Agora eu vou colocar um arquivo de desenho que eu já tinha feito antes, que no caso foi esse. Só que a boca dele ficou um pouquinho torta, então eu só vou arrastá-la um pouco pro lado.
Agora eu vou estender o frame até o final e mexer na animação de fato. E para fazer isso eu vou precisar de algo que eu fiz em outra cena, que no caso é esse tronco aqui, que pode não parecer muita coisa, mas quando eu ativar o preview da animação, ele fica assim, com um brilho maravilhoso que demorou um tempo para conseguir fazer. Enfim, agora eu só vou colocar esse aqui de lado e começar a animação. Eu vou colocar esse aqui fora de frame, onde não dá nem para ver o brilho. Então eu vou começar no frame 12 a fazer o movimento. Vou marcar uma chave aqui e outra chave aqui. Provavelmente vou ter que mudar isso porque vai ficar muito rápido, mas vamos ver o resultado primeiro. Exatamente, muito rápido. Eu vou estender os frames de animação para dar mais espaço para fazer mais coisa e vou puxar isso aqui para uns 42. Deixa eu ver como fica. Agora tá muito lento, então vamos baixar mais 2 frames. Quer dizer, mais 12 frames. Agora parece estar numa velocidade melhor. Agora acabei de fazer uma coisa que eu percebi que eu não fiz, que é colocar a iluminação. Pronto, a névoazinha não pode faltar. E agora, voltando ao processo de animação, eu tenho que fazer o Eden reagir a isso agora. Além disso, eu vou deletar os troncos quando eles não aparecem mais em frame, novamente para economizar na animação. Vou fazer o Eden desviando no mesmo momento, que fica assim. Vou mudar a expressão dele no meio do processo também. O resultado ficou assim. Primeiro a boca sorrindo, depois a boca feliz, depois a boca neutra, depois a boca triste e depois a boca muito preocupada que não está aparecendo, mas que é essa aqui. Tcharam! Agora eu vou fazer o que eu disse no início, que é inverter o ângulo do Eden. Como ele saiu de frame, isso vai ficar bem mais fácil de fazer. Essa é uma das técnicas que eu estou usando bastante. Tirar as coisas de frame para mudar elas bastante depois. Agora que o Eden desceu, eu vou deixar ele 1 segundo aí embaixo. Só que ele vai estar invertido. Então, eu vou primeiro mudar embaixo para ver como fica, o que obviamente não fica dos melhores. Então, eu vou colocar ele no ângulo certo e copiar o primeiro ângulo que eu coloquei ele. E obviamente, inverter e tirar a rotação. O que faz o resultado ficar assim. Perfeito. Só vou aumentar um pouco a posição dele para o movimento ficar mais natural. Agora sim, eu queria fazer algo para deixar a expressão dele um pouco mais assustada. Então, eu decidi desenhar isso eu mesmo. Vou adicionar uma nova camada, copiar a mesma cor do contorno e na parte de animação, copiando os mesmos movimentos da cabeça. Agora que eu terminei de fazer isso, é só desenhar as olheiras que eu iria fazer. Colocar o contorno do tamanho certo, desenhar e tá pronto. Agora se eu movimentar a cabeça, as olheiras vão seguir o mesmo movimento, justamente por causa daquilo que eu fiz na animação. Só que as olheiras só estão em um frame, então eu vou puxar ela para aparecer em absolutamente todos, o que faz o resultado ficar assim. E agora, falta a parte final dessa cena, que é o Eden gritando, abrindo as asas e saindo voando. Para fazer isso, eu vou fazer o grito primeiro. Como eu disse, eu terminei a dublagem, então eu já tenho vários gritos do Eden gravados. Eu só preciso de escolher um e colocar na cena. E o escolhido foi esse. Agora, eu só preciso colocar ele no tempo certo. Eu tô pensando 1 segundo depois do Eden se levantar, o que equivale a 24 frames na animação. Eu também tenho que fazer a boca dele gritar. Então eu só vou colocar desenhos de boca de grito, que eu também já fiz antes. E agora que eu terminei, o resultado foi esse. Agora, preciso fazer ele abrir as asas. Como dá pra ver, as asas já estão aqui, só que numa camada escondida. E eu posso clicar para revelar elas. Agora, eu só preciso de fazer elas aparecerem de uma forma natural. Eu só vou diminuir o tamanho e ver como fica. Um pouco lento demais, então eu vou diminuir a velocidade, que ficou assim. Agora eu só tenho que mexer um pouco mais no movimento das asas. Depois de fazer isso, o resultado ficou assim.
eu queria fazer ele levantando o voo no mesmo momento que ele grita. E eu acho que eu consegui. Agora eu vou mexer um pouco mais nos efeitos das asas, que é sempre a parte mais complicadinha. Primeiro, eu coloco esse efeito de fada, que tá bem menor do que eu pensava que seria. Esse é basicamente o efeito que eu uso para as magias de fada. Então, eu vou mexer no movimento dele para aparecer no mesmo momento que as asas, que ficou assim. Agora eu só preciso mexer um pouco mais nos efeitos do OpenToons. Primeiro eu vou fazer o efeito desaparecer lentamente, o que ficou assim. Bem rapidinho, mas se eu fosse renderizar tudo para ver o resultado final, eu ia ficar aqui até amanhã. Então é melhor eu mexer nessas coisas depois que eu terminar a animação. Agora eu vou mexer um pouco nas asas, deixando elas todas pretas e embaçadas e depois ficando claras quando elas aparecem. O que depois de terminar, ficou assim. De novo, muito rápido, mas eu acho que deu certo. Agora eu só preciso mexer no movimento do Eden para terminar a animação. Primeiro eu vou mexer na cabeça dele, reagindo ao primeiro ataque e depois voando e gritando, que ficou assim. Agora a última coisa que falta é o Eden saindo voando de fato. E depois de vários ajustes, o resultado ficou assim. Mas calma, porque ainda não acabou. Agora é um movimento de câmera. O que para uma cena dessa é até que bem fácil. Eu só preciso de um zoom in e um zoom out nos momentos certos. E depois de terminar isso, o resultado ficou assim. Agora, só falta renderizar de fato. E é o que eu vou fazer agora. E agora que eu terminei de renderizar, o resultado ficou assim. E basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que deu pra ver o trabalho que dá pra fazer essa série, porque uma cena de poucos segundos demorou esse tempo todo pra ser feita. E se você quiser ver mais novidades sobre Postergados, me acompanhe nas minhas outras redes sociais. Se você quiser apoiar o canal, se inscreva, dê o like e comente, pois isso ajuda bastante. Mas enfim, eu sou o Drauvi e por hoje é só. Tchau!